bom dia com alegria, com vitória, com vida de Deus, com fôlego novo. Nessa manhã, enquanto eu orava, o Senhor me mostrou a respeito de pessoas que estão em fases da sua vida. E talvez, queridos, nessa fase da sua vida, você não está gostando dela. Ela não tá boa. E a nossa vida, ela é construída de fases, tá? Elisete falou que tá na fila do saque, mas tá aí, ligada. Bom dia, Eliane Gomes, seja bem-vinda. Olha só, a nossa vida, queridos, ela é construída por fases. Se você observar, a maioria da criação de Deus tem as etapas, tem as fases, tem os processos, sabe? E não adianta querer fugir do processo. Eu lembro que eu passei muito tempo da minha vida tentando fugir de processos. E quanto mais você tenta fugir de processos, mais demorado o processo se torna, tá? Bom dia de Portugal, Gracinha. Quanto mais eu tento fugir do processo, mais tempo eu passo nele. Imagina que eu olho para uma prova e eu falo assim, eu não quero fazer a prova. Só que eu não tenho opção. Eu preciso fazer essa prova para ir para uma nova fase, para uma nova série, para ir para um novo ano, tá? E tem pessoas, queridos, que eles passam a vida assim, ó, rodando no mesmo lugar. Eles passam uma vida aonde eles não passam de fase, aonde eles não vão para um novo patamar, para um novo nível. Eu não sei quem aqui já jogou videogame. Quando era criança eu jogava muito videogame. Eu gostava porque eu fui criada com menino. Então meus irmãos jogavam videogame e eu também. E tinha um videogame, um joguinho que eu gostava muito, que era do Crash. Não sei se vocês são dessa época, tá? Até hoje tem o Crash aqui em casa. E eu lembro que você precisava passar pela fase. Porque se eu não passasse, aí eu ia. Aí tem umas caixinhas pra você derrubar, pra você pegar força. Tem buracos que se você cair, você morre, né? E dentro dessa construção, eu precisava passar de fase. Se eu não passasse a fase do que eu estava, eu ficava jogando a mesma fase o tempo inteiro. Então eu morria, voltava e jogava a mesma fase. Ficava jogando a mesma fase, a mesma fase, a mesma fase, a mesma fase, a mesma fase. Eu precisava passar de fase para ir para um novo nível, tá? E bom dia, Riri, saudades. Enquanto eu tava orando, eu vi que tem pessoas que estão passando por fases, mas você não entendeu o que é uma fase, você não clarificou, você não percebeu, você não tem consciência que essa é uma fase, inclusive, permitida de Deus para sua vida, para que você cresça, para que você fortaleça, para que você aprenda, para que você desenvolva, para que você crie músculos, musculatura, condições. Ontem eu encontrei uma aluna individual minha, né, que é uma doutora amiga, e a gente conversando um pouco, e ela falando assim, eu acho que eu fiz o atendimento dela há 3 anos, e a quantidade de resultados que ela teve, a quantidade de resultados a longo prazo, né, teve decisões que ela tomou há 3 anos atrás, que ela tá firme, né, eu lembro de uma decisão que ela tomou que foi o inglês, e hoje ela já tá falante, né? Decisões que ela tomou de pós-graduação, hoje está finalizando. Decisões que ela tomou e que hoje ela está numa nova fase. E ela olhou pra mim assim, ela falou assim, Su, você tá diferente. Eu falei, sabe, aquela treinadora que atendeu você há 3 anos atrás, ela não existe mais. Sabe aquela pessoa que atendeu você, que fez o seu processo, que trouxe clareza, que te ajudou a clarificar alguns processos na sua vida, gerou aí, né, essa movimentação? Eu falei, aquela pessoa já não existe mais. Surgiu outra pessoa, estou em uma nova fase. Eu estou em uma nova fase, em um novo tempo. Querido, estar numa nova fase é permitir que Deus trabalhe em nós, na fase que nós estamos. Eu só posso ir para uma nova fase quando eu me permito viver a fase em que eu me encontro. Eu só posso ir para uma nova fase quando eu recebo os aprendizados que eu preciso receber na fase onde eu me encontro.
E tem pessoas que estão em uma fase que talvez não seja muito boa. Porque, queridos, Deus tem o jeito dele de trabalhar em nós. E muitas vezes a gente vai passar pelo teste do tempo, é da espera. E a espera gera paciência. A espera gera resiliência. A espera gera pessoas fortes, indesistíveis. Porque esperar não é fácil. Esperar é desafiador, tá? Tem fases, queridos, que são os testes de Deus, que é deserto. É difícil, é árido. São lugares que você não gostaria de estar. O deserto é solitário. Às vezes as pessoas que você mais precisava e dependia que estendesse a mão para você em meio ao deserto, eles não estão lá. Deus nem permite, queridos, que eles estejam lá. Porque no deserto é o lugar de dependência total de Deus. O deserto é lugar de dependência total de Deus. É uma fase onde eu dependo. Onde eu preciso tirar os olhos e olhar para a força do meu braço. E eu começo a entender que a força do meu braço não pode me levar aonde o meu pai pode me levar. É no deserto que eu dependo dele em cada passo. No deserto, não tem um caminho, queridos, no deserto. Porque a areia, ela toma conta de tudo. Então você não consegue ter clareza, de fato. Você não tem? O deserto é um lugar de total dependência de Deus. É o lugar que eu preciso confiar. Confiar. Acreditar. Independente das circunstâncias. Acreditar que ele vai me sustentar. Acreditar que ele vai enviar nuvem durante o dia para poder me proteger do sol, das provações, dos momentos mais difíceis. Acreditar que quando o tempo esfriar, na noite, na escuridão, ele vai enviar coluna de fogo para esquentar a minha vida. Acreditar que ele vai me dar roupas para que eu passe e eu caminhe pelo deserto. Acreditar que ele vai colocar sapato nos meus pés para que os meus pés não se machuquem. Acreditar que ele vai me sustentar em alimento e em água. Mesmo que os meus olhos olhem para a circunstância, olhem para o deserto e não consigam enxergar. Estou olhando e não tem provisão. Mas é dependência total, queridos. Não é dependência. Deserto é lugar de dependência total. Não é parcial. É uma fase de forjar o seu caráter. Deserto forja quem é e quem não é. Quando o povo de Deus vai para o deserto, só 2 milhões de pessoas saem do Egito. Daqueles 2 milhões de pessoas que saem de lá, apenas 2 conseguem atravessar o deserto e adentrar na terra prometida. Tem uma quantidade de pessoas desse tamanho que querem viver o milagre, que querem viver a promessa, que querem viver o chamado, que querem viver aquilo que Deus falou. Existe uma quantidade de pessoas desse tanto que estão dispostas a vivenciar as fases, a vivenciar a jornada, a vivenciar o processo. E existe uma quantidade desse tamanho que está disposta a ficar nesse lugar tempo suficiente e passar por todas as fases, confiando no Senhor, acreditando no Senhor, vivendo os planos, os projetos de Deus, passando por cada etapa, passando por cada fase, vivendo cada projeto de Deus, vivenciando a fase uma após a outra. É uma quantidade assim, ó, e que realmente vai viver a promessa de Deus. A maioria das pessoas, queridos, sucumbem no deserto. Sucumbem no caminho. A maioria, queridos, é tomada por uma mentalidade de escassez no deserto. É uma fase. Deus não te chamou para morar no deserto.
Deus não te chamou para morar no deserto. O deserto não é lugar de morada. Mas até que você aprenda as lições do deserto, você não adentra na terra prometida. Até que a sua mentalidade seja transicionada. Queridos, as fases de Deus é para moldar a nossa mentalidade. Eu olho para trás e eu consigo enxergar a quantidade de guerras, problemas e dificuldades que eu passei. E eu poderia permitir que todos os problemas, todas as dificuldades e tudo que eu passei me transformasse em alguém amargurada, em alguém insensível. Que a dor me deformasse. Mas eu permiti que a dor me transformasse. Que a dor me levasse para um novo nível. Que a dor me desconstruísse como uma borboleta que entra num casulo. E ela é tomada por um ácido de desconstrução. E depois de ser desconstruída, ela começa a ser construída novamente. E quando ela consegue sair daquele casulo, ao invés de se arrastar, ela voa. Ao invés de se arrastar, ela voa. Deus mandou que você entrasse nessa live aqui para dizer para você: a fase em que você está não é para matar você. A fase, o lugar que você se encontra, não é um lugar de destruição, é um lugar de aprendizado, é um lugar de crescimento, é o lugar aonde você está sendo moldada para ir para uma nova fase, para ir para um novo tempo, para ir para uma nova construção. Conta-se que um dia alguém estava diante de uma grande pedra e Deus dá uma direção para que a pessoa empurre aquela grande pedra. E ele empurrava, e ele fazia força, e ele empurrava, e ele fazia força, aquela grande, gigantesca pedra. Ele empurrava, ele fazia força, ele empurrava, ele fazia força. E Deus continuava dizendo: empurra, faz força, empurra, faz força. E um dia ele ficou bravo. Ele falou: Deus, já faz 1 ano que eu tô aqui empurrando, fazendo força. E essa pedra não sai do lugar. Essa pedra é gigantesca, por mais que eu me empenhe, por mais que eu me esforce, essa pedra não sai do lugar. E Deus disse: não, a pedra não é para sair do lugar. Olha para os seus músculos. Olha para a força que você tem hoje. Olha para as habilidades que você desenvolveu por meio de empurrar essa pedra. Olha para os seus braços, olha para as suas pernas. Olha para o fôlego que você tem hoje. E pode deixar que a pedra eu tiro. Porque você está pronto para a próxima fase. Queridos, tem pedras que estão no nosso caminho, que nós estamos fazendo força. Mas é porque através dessa força Deus está nos capacitando. Através dessa força Deus está nos dando uma nova estrutura. Capacidades, habilidades, competências, condições. E muitas vezes as grandes pedras, queridos, não são para ser arrancadas por nós, mas para nos treinar. Para nos treinar, para nos fortalecer, para gerar em nós competências como paciência, humildade, competências como resiliência, coragem, força, sabedoria. Queridos, todas essas competências necessárias para a vida, elas não caem do nada na nossa vida. Ai, que eu comecei a ser sábia do nada. Não, gente, sábio é resolvedor de problema. Por que ele é sábio? Pela quantidade de problema que ele passou resolvendo. E o tanto de problema que aparece para ele resolver. Por que alguém é paciente? Porque ele aprendeu a esperar. Porque alguém é resiliente. Porque mesmo diante das tempestades, das dificuldades, ele vai, mas ele volta. Ele tem a capacidade de se refazer. Tô vivo. Tô forte. Passou a tempestade, opa, tô mais forte ainda. Fases. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você saiba que a fase que você está vivendo é para te levar para um novo nível.
É para te levar para uma nova construção. É para te levar para um novo tempo. Essa fase não é para matar você. Essa fase não é para abortar o teu progresso. Tem pessoas que falam assim, Deus, mas eu tô morrendo, eu não tô dando. Você dá conta. Você dá conta. Você é capaz. Você é muito mais forte do que você pensa. Você é muito mais capaz do que você pensa. Existe vida de Deus em você. Ele te dá poder para nova fase, queridos. Eu lembro que quando eu jogava videogame, acho que eu vou até parar uma hora para jogar o Crash. Você pegava um poder para ir para uma nova fase, para vencer os gigantes da nova fase, para vencer o chefão da nova fase. Tem demônios que vão se levantar para que você não vá para a nova fase. Tem demônios que eles falam no seu ouvido, você não vai conseguir, não vai dar certo por mais que você se esforce. Tem demônios que são enviados pelo inferno para parar você na fase que você tá. Mas também eu quero te contar que Deus tem enviado anjos para trabalhar em seu favor. Que Deus tem enviado anjos ministradores para trabalhar em seu favor, para trazer vida no lugar onde você se encontra. Eu quero te dizer nessa manhã, você não está sozinha, sozinho. Você não está sozinho. Talvez você esteja na fase do deserto e quando você olha para tudo seco, para tudo árido, para tudo sem esperança, você pensa que você está sozinho. Mas eu quero dizer que mesmo no deserto, Ele está com você. Mesmo em meio às fases mais difíceis, mais desafiadoras, Ele está com você. E eu quero que nessa manhã a sua consciência se expanda. Para que você olhe para a fase que você se encontra. E que você converse com o seu pai. E diga, pai, o que eu preciso aprender no lugar onde eu me encontro? Quais são as lições, os aprendizados? Pai, o que eu preciso entender nessa fase? O que eu preciso, Senhor, aprender, crescer nesse lugar? Quais são as competências, as habilidades que o Senhor quer me ensinar em meio a essa fase? Porque Ele não te chamou para morar no deserto. Ele não te chamou para morar no deserto. Eu passei por uma fase de deserto na minha vida. E o deserto é um lugar muito desafiador. Mas é o lugar onde eu aprendi a depender do meu pai. Onde eu tenho coragem de ligar uma câmera sem saber o que eu vou falar. Porque eu aprendi a confiar em Deus. Confiança plena, total. No deserto não dá pra viver em parcialidade de confiança. Não dá. É lá no deserto que você aprende a ser totalmente dependente do Abba Pai, do Paizinho. É saber que Ele vai prover. É saber que Ele vai te levar para a terra prometida. É acreditar em Deus. É ser alguém que está totalmente dependente do Senhor. Durante o meu tempo de deserto, eu precisei de Deus para calçar um sapato. Até hoje eu preciso dele, em tudo. Mas Ele não tinha colocado recursos na minha mão. Hoje Ele coloca recursos na minha mão. Ele é o meu provedor. Ele me dá clientes, Ele me dá alunos, Ele abençoa empresas que nós temos. E Ele dá recursos na minha mão. Mas no tempo do deserto, Ele não dava recursos na minha mão. No tempo que a minha mentalidade era uma mentalidade desértica, de escassez, de escrava. Eu já tive uma mentalidade de escravidão total. Eu já tive uma mentalidade de alguém que estava na escuridão. Eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia enxergar quem eu era. Eu tinha uma autoimagem totalmente distorcida. Eu não conseguia enxergar quem Deus era. E eu não conseguia enxergar quem as pessoas eram. Eu não conseguia entender o meu chamado. E por conta disso, eu passei 2 décadas, basicamente, andando em círculos. Sem viver o chamado, o propósito de Deus. Sem viver o que Deus tinha pra mim. Sem me enxergar.
sem me ver, sem ter clareza de identidade, sem ter clareza de propósito. Eu não conseguia ver o outro, ver o quanto que as pessoas eram escolhidas por Deus, o quanto que Deus poderia utilizar a minha vida para ser um canal na vida de alguém. Eu não conseguia enxergar nada disso. Eu enxergava Deus como um velhinho, muito nervoso, muito estressado, que ele estava lá e ele tinha me salvado, ponto. Eu não conseguia entender que ele era o meu pai, que ele cuidava de mim e que eu estava passando por fases e que nessas fases eu precisava entender e aprender algumas competências, algumas habilidades para o meu chamado. Hoje eu consigo olhar para trás e eu passei por uma grande faculdade na vida. Uma faculdade que o dinheiro não pode comprar. A faculdade de Deus. A W. Tozer, um grande teólogo, ele diz que Deus não pode usar um homem e uma mulher que nunca sofreu. Porque, queridos, em meio ao sofrimento nós aprendemos habilidades que no tempo de bonança nós não conseguimos aprender. Em meio às fases, em meio às provas, em meio aos processos, em meio à espera, em meio ao deserto, em meio aos vales sombrios, nós adquirimos competências e habilidades que lá no novo nível você vai entender que você precisava. Quando Davi, A.W. Tozer, quando Davi estava escondido atrás das malhadas, que ele precisou vencer ursos e leões, que ninguém via. Ninguém sabia que o menininho, que o pastorzinho de ovelhas, escondido, sem ninguém ver. Queridos, não despreze os lugares pequenos. Não despreze os pequenos começos, não despreze as fases, não despreze os processos. Não despreze as dores, não despreze os problemas. Não. Deus vai forjando você, Deus vai capacitando você. Davi estava de trás da malhada. Um menino, um pastorzinho de ovelhas, que não era valorizado pela sua própria família. Alguém que tinha questões profundas de rejeição. Mas Deus viu Davi quando ninguém viu. Enquanto Davi estava guardado naquele lugar, ele precisou enfrentar leões, ele precisou enfrentar ursos. Era o treinamento do Abba Pai. Era o treinamento do céu. Porque Deus, queridos, tinha visto o futuro de Davi. Deus tinha visto a nova fase de Davi. Deus sabia que ele tinha escolhido Davi para um novo tempo, para uma nova fase, para uma nova estrutura. E que ele precisaria ser forjado naquele lugar. E eu quero dizer para você, quando ele chega diante do gigante, quando ele chega diante dos soldados, quando ele chega diante dos inimigos, todo mundo estava com medo. Inclusive o rei, Saul. Mas a postura de Davi era outra. As estruturas que Deus tinha construído em Davi era outra. A mentalidade de um matador de leões e de ursos estava forjada em Davi. As habilidades, as capacidades estavam forjadas nele quando ninguém viu. Tem treinamentos, queridos, que Deus traz sobre a nossa vida que ninguém está vendo. Tem lugares que Deus nos forja que ninguém está vendo. Mas quando ele nos traz para fora, Davi fala, quem é você? Gigante, quem é você? Eu vou cortar sua cabeça. Eu vou para você no nome do Deus dos exércitos, do Deus de Israel. Ele lutou, queridos, quando ninguém viu. Ele foi forjado nos lugares que ninguém viu.
Mas Deus honrou Davi numa nova fase. Deus levantou Davi para uma nova fase. Deus estabeleceu Davi em uma nova fase. E Deus, querido, só pode nos estabelecer numa nova fase se nós aprendermos a lição, as habilidades e as competências na fase que nós estamos. Então não despreze a fase que Ele te colocou. Não despreze os pequenos começos. Não despreze o deserto. Não despreze o lugar da dependência total de Deus. Não despreze aquilo que Deus está querendo te ensinar. Porque essa fase que você está vivendo, ela é chave e ela é necessária para um novo nível que Deus vai te colocar. Para um novo tempo, para um novo lugar aonde Deus vai te levar. Para de andar em círculos nessa fase. Pergunte ao Senhor hoje, Pai, o que o Senhor quer que eu aprenda? Aonde é que eu preciso crescer? O que eu preciso fazer nessa fase? Quais são as habilidades e as competências que o Senhor quer forjar em mim nessa fase? Porque eu quero ir para um novo nível, eu quero ir para uma nova fase. E eu quero te contar nessa manhã que Deus não faz você pular de fase. Ele pode acelerar o seu processo, mas não pular de fases. Todas as fases que Deus tem para você, você vai passar por cada uma delas. José precisou ir para o poço. José precisou ir para a casa de Potifar. José, ele precisou ir para a cadeia. Não era opcional. Não era. José no poço. Ele aprende a depender de Deus. Ali não tem opção para ele. Jurado de morte no fundo do poço. O fundo do poço é o lugar de dependência. Na casa de Potifar, ele aprende a administrar riqueza, fartura. Na masmorra, ele aprende a administrar escassez, pobreza e falta. Quando José é levantado para governador mundial, o Egito era o topo do mundo. José ia administrar o mundo, não era só o Egito. Quando ele é levantado governador, ele precisava, especificamente, de duas competências. Administrar bonança, 7 anos. Administrar escassez, 7 anos. Duas competências. Aonde essas competências foram forjadas? Durante as fases. Se José tivesse dito, Deus, me livra da cadeia, eu não quero. Ele não poderia cumprir o propósito. Tem cadeias, queridos, que de fato nós não queremos vivenciar. Mas muitas vezes, lá na frente, você vai entender que ela fazia parte do propósito. Ela fazia parte das competências que Deus queria forjar em você para te levar para um novo nível. José tinha as duas competências. Administrador de bonança, de prosperidade, mas um administrador de escassez, de falta, pobreza extrema, que ele aprendeu. Aonde? Na cadeia. Aonde? Na masmorra. Não despreze nenhuma das fases que você está vivendo na sua vida. Mas você pode fazer uma oração poderosa hoje. Senhor, acelera a minha fase. Acelera a fase que eu estou vivendo. Me dê, Senhor, os olhos espirituais para que eu entenda o que eu preciso aprender nessa fase, para que eu vá para um novo nível e para uma nova fase, no nome de Jesus. Senhor, nessa manhã, nós queremos te louvar e te agradecer por cada fase das nossas vidas. Queremos te louvar e te agradecer por essa palavra de vida que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Queremos te louvar e te engrandecer, porque o Senhor já viu o nosso futuro. Porque o Senhor é aquele que revela, como revelou para José. Senhor, traz a revelação, Pai, nessa manhã, de futuro, para essas vidas que estão nesse lugar. Tem pessoas que estão aqui no deserto, em vales, em fundo de poço. Tem pessoas, ó Pai, que estão em masmorras, em prisões.
Mas os olhos, Senhor, estão fechados. E elas pensam que a fase é o lugar da morte. Elas pensam que a fase é o lugar de finalização e não é. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas possam aprender o que precisam aprender nessa fase. Que haja uma revelação de futuro nessa manhã, Pai. Que haja uma revelação de para onde o Senhor está levando cada uma dessas pessoas. Que elas possam enxergar o futuro. E que elas possam dar passo em direção a Ele. Mesmo que na jornada precisem passar por desertos, por dependência total. Precisam atravessar momentos desafiadores de aprendizado, de crescimento. E leva, Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã fases sejam aceleradas. Que aprendizados, competências sejam aceleradas. E que o Senhor possa verdadeiramente fazer um mover e uma obra sobrenatural nas nossas vidas. Clamamos nessa manhã que se cumpra a tua palavra em nós, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus bonito e poderoso. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui nessa manhã. Amanhã nós temos devocional e na sexta-feira nós temos aulão de sabedoria, tá? O último aulão, queridos, tanta gente tomou decisão no último aulão, porque o último aulão eu falei de círculo do controle, círculo do não controle. E como foi libertador para as pessoas entenderem círculo do controle e não controle. Tá bom? Então, amanhã tem devocional, sexta-feira tem aulão de sabedoria. E eu quero dizer para você que a imersão, transfiguração, está com as inscrições abertas. Pastor, o que é a imersão transfiguração? É um treinamento de alto impacto emocional. Um treinamento onde eu trabalho desbloqueio emocional, cura na alma, onde a gente trabalha diversos processos de aceleração de resultados e principalmente fortalecimento de competências que talvez agora você nem saiba que tem. Tem pessoas que passam, queridos, por esses 2 dias e que elas entram em um novo rumo, em um novo destino, porque a consciência da pessoa expande. Quando alguém tá bloqueado, às vezes ela fica aqui, ó, em um redemoinho. E quando ela é desbloqueada, ela começa a fluir como um rio. Começa a fluir. Tira aquele negócio que tava ali prendendo a vida da pessoa, amarrando a vida da pessoa. Então vai para novos níveis de crescimento, de desenvolvimento, e não apenas em uma área, mas em todas as áreas da vida, tá? Então quando você vive uma imersão como essa, não cresce você apenas. Você desenvolve no seu casamento, na educação dos seus filhos, na sua vida financeira. Pessoas tomaram decisões incríveis, né? Nessa imersão. E como isso é poderoso? Como isso é poderoso? Para quem é a imersão? Pessoas que se sentem apáticas, que desistiram de viver. Eu não tenho vontade mais de viver. Pessoas que estão procrastinando, pessoas que estão andando em círculo, pessoas que se sentem amarradas na sua vida, pessoas que se sentem rejeitadas, abandonadas, com dores profundas. Talvez você tenha um sorriso no seu rosto, mas aqui dentro tá feio a coisa. Ó, Monique tá falando assim, eu sou testemunha disso. E Monique, você foi num de filhos, né? De educação de filhos. Esse, Monique, eu vou ousar dizer que é umas 100 vezes potente mais. Esse é poderoso demais. Demais, 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 demais. É um tempo muito precioso, muito poderoso, muito abençoador. E é algo que eu realmente quero convidar você, eu quero desafiar você a se posicionar e você se organizar para você estar aqui conosco, tá bom? Conosco nos dias 12 e 13 de novembro. Vai ser muito, 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 muito. Imagina, Monique, 100 vezes mais, hein? Eita! Monique, queridos, foi num de filhos. Só que no de filhos que ela foi, teve gente que saiu de lá tomando decisão para empresa, abrindo empresa. Teve gente que saiu de depressão. Nesse que Monique foi, que era de filhos, tá? Era o pai de alta performance, que na época era criação de filhos, uma obra em construção. Imagina esse. Não, esse é outro nível. É outro nível de verdade, tá bom? Então, por favor, não perca oportunidade. Não perca oportunidade. É disruptivo. Poderosíssimo para te levar para um novo nível, para acelerar de fato os seus resultados em nome de Jesus.
e que você realmente possa tomar decisão. Tem pessoas, mas eu não tenho condição, e nunca vai ter. Porque quem vive de condição permanece com condição, né? Mas eu comecei a tomar decisões, eu comecei a viver por decisões. Então, às vezes eu tomo uma decisão, nem sei como que vai ser muitas coisas, mas eu vou dando passos e eu acredito, queridos, e Deus sempre coloca o chão, tá? Então, eu realmente quero incentivar você a estar aqui conosco nos dias 12 e 13 de novembro. Vai ser muito, muito impactante, vai ser muito poderoso. Ontem eu troquei o local pro Senac, porque os hotéis no Senac estavam mais, né, em conta e tudo, para as pessoas fazerem essa trajetória, né? Vai vir gente das cidades circunvizinhas, gente de São Paulo, gente de outros estados. Então, realmente se empenhe, né? Se empenhe para estar aqui, nem que você tenha que vir de ônibus, de avião, de qualquer coisa, mas dê um jeito de estar aqui. Outro dia, o professor do meu filho, ele foi pro Rio de Janeiro de bicicleta, né? Ele foi pro Rio de Janeiro de bicicleta, acho que ele chegou em 3 dias de bicicleta. E eu pensando assim, olha, quem quer, faz. Quem não quer, inventa desculpa, né? Quem quer, vai lá e faz. Quem não quer, inventa desculpa. Então, quando a gente realmente se posiciona, as coisas começam a fluir, a acontecer. E eu creio que pra sua vida vai ser o maior investimento que você já fez até então. Talvez você tenha hábito de investir em autoconhecimento, mas eu quero dizer pra você, o negócio é diferente, tá bom? Só pra você ter ideia, no último que nós tivemos, tiveram pessoas de fora, tiveram pessoas que já tinham ido em outros processos de autoconhecimento e disseram assim, rapaz, esse aqui é diferente. É diferente, né? Nós somos pessoas diferentes e Deus utiliza cada pessoa do jeito que Ele tem pra vida daquela pessoa, tá bom? Dê passos e Deus vai colocar o chão, tá bom? Então, ó, beijo com cheiro no coração de vocês, um abraço bem apertado e você indique o máximo de pessoas que você conhece para imersão transfiguração. Vai ser poderoso demais. E eu te vejo lá, hein? Tô crendo na sua vinda. Beijo no coração de vocês, até amanhã.